Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente terça-feira para você que segue na sintonia da Rádio Bandeirantes Campinas, depois do Jornal Gente, que volta amanhã às 8 horas da manhã com o time de jornalismo e os repórteres espalhados por todo o Brasil. Transmissão simultânea aqui na Rádio Bandeirantes, depois do Primeira Hora e na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã é a sua companhia neste dia 13 de janeiro de 2026. Estamos chegando quase à metade do primeiro mês deste ano, o calendário tá voando, o tempo tá acelerado e a gente tem informação e prestação de serviços para você até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o Nossa Área. E é o time de Carlos Batista que está a postos, porque hoje tem Campeonato Paulista. Hoje tem bola rolando pela segunda rodada do Paulistão. E o Guarani, que vacilou em casa, deixou escapar 2 pontos contra o Primavera de Indaiatuba, hoje vai a Novo Horizonte, ao estádio Jorge Ismael de Biasi, enfrentar o Novo Horizontino. O torcedor do Guarani está feliz com o time da Copa São Paulo, os guerreirinhos da Copa São Paulo. E agora o Campeonato Paulista, que tem essa edição compacta com apenas 8 jogos na primeira fase, precisa somar pontos o Bugre e hoje tem pedreira pela frente o Novo Horizontino, um adversário sempre casca grossa no Campeonato Paulista, que tem um time montado para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e, claro, vai dar muito trabalho para o Bugre e a transmissão hoje acontece já desde as 6h40 da noite. Das 5 às 6h40 você tem o Esporte em Debate com Carlos Batista e quando a bola rolar a partir das 7 horas da noite, Roger Williams dá o recado na narração com emoção para você no microfone da Rádio Bandeirantes, com os comentários de Valdemir Gomes, o Tigrão ou da Palavra Fácil, com Carlos Henrique também nos comentários, as reportagens do Breno Beretta e o Edu Pinheiro na ancoragem no plantão esportivo, trazendo informações dos outros jogos. Hoje só tem mais um jogo, às 9h30 da noite tem Capivariano e Portuguesa. Amanhã é a Macaca que entra em campo depois da derrota para o Corinthians em busca dos seus primeiros pontos no Moisés Lucarelli contra o Velo Clube de Rio Claro. Amanhã a transmissão será do Leandro Bolles, direto do Majestoso, com os comentários do Gleger Zorzin, do Carlos Henrique, as reportagens do Pedro Piscinato e o Edu Pinheiro novamente neste espaço onde nós estamos e vamos juntos. Nesta edição de terça-feira, agradecendo a você que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente terça-feira a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Um ótimo dia para quem está nos acompanhando pelo aplicativo Band Play, com todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito bom dia para você que gosta do rádio com imagens, o rádio com os bastidores aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É a transmissão que espera por você, conta com o seu like, conta com a sua participação. Nossa equipe técnica está a postos com o Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Aliás, obrigado a você que também pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Já começam a chegar as primeiras participações pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. A nossa equipe começa trazendo sempre informações para você que está conosco pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, para juntos também falarmos sobre o seu caminho neste momento. Você está trafegando pelas
nossas rodovias. No sistema Anhanguera Bandeirantes, hoje tem lentidão no trecho de Sumaré, entre Sumaré e o distrito de Nova Aparecida, aqui em Campinas, pouco antes do entroncamento da rodovia Anhanguera com a Adalberto Panzan, que divide, que faz a bifurcação para quem quer seguir pela Anhanguera ou pela rodovia dos Bandeirantes. Ali o motorista precisa ter paciência, porque por excesso de veículos, já desde a Vila São Martim até a Adalberto Panzan, é aquele para e anda que tem dia que está mais tranquilo, tem dia que está mais carregado. Hoje é um dia daqueles que o motorista vai precisar de paciência. Pela rodovia Anhanguera, ainda seguindo viagem, o motorista vai enfrentar lentidão na passagem por Jundiaí, do quilômetro 62 ao 60, e na chegada à capital paulista, como reflexo da lentidão nas marginais. Melhor opção para São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista só vai ficar no lenga-lenga, no para e anda, quando já estiver na capital paulista. No sentido contrário, boas são as condições de tráfego neste momento para quem está seguindo viagem, seja vindo para Campinas ou ainda saindo da cidade em direção a outros municípios do interior de São Paulo. Para o motorista que está na rodovia Santos Dumont, atenção na chegada a Campinas. Para quem vem de Indaiatuba, o trânsito é carregado no entroncamento da rodovia Anhanguera com a Santos Dumont, desembocando na Avenida Prestes Maia, onde, por excesso de veículos, velocidade reduzida para os motoristas nesse momento. No sentido contrário, sentido Indaiatuba, boas as condições de tráfego e o motorista consegue fazer uma viagem sem maiores problemas. Campinas Mogi, SP-340, a motorista também faz boa viagem neste momento, e tanto sentido Jaguariúna, sentido Mojimirim, quanto também no sentido contrário, na chegada a Campinas. Informações da concessionária Renovias, trânsito considerado normal, tanto no trecho Campinas-Jaguariúna, quanto de Jaguariúna-Mogi Guaçu, seguindo viagem até lá quase já ao sul de Minas. Não há problemas nesta manhã na 340 SP, que tem o nome de apelido de Campinas-Mogi, mas é a Governador Adhemar de Barros. Para o motorista que está na Campinas Montemor, SP-101, trânsito um pouco mais carregado no trevo da Bosch, na chegada a Campinas, mas no mais considerado também normal para esta manhã de segunda-feira. Finalizando o giro pelas rodovias com o corredor Dom Pedro I, em Barão Geraldo, trânsito complicado nesta manhã, acesso ao distrito que apresenta lentidão atípica. Quem deixa a região de Barão Geraldo para pegar a Dom Pedro I também enfrenta congestionamento, não há registro de ocorrência no trecho, mas como choveu mais cedo também, o motorista pegou pista molhada e agora começa o tempo a dar uma firmada, o céu a abrir, tendência é que o trânsito também seja um pouco menos confuso nas próximas horas. Você conta pra gente como é que tá o seu caminho pelo nosso WhatsApp, o DDD 19971021493, e juntos nós fazemos esta edição do Manhã Bandeirantes. Aliás, você pode participar conosco com opinião, com a sugestão de tema, com uma reclamação do que acontece no seu bairro, com apontamento para que as autoridades saibam do problema que você vive e assim a gente possa também cobrar o que é seu direito, cobrar o que é a obrigação do poder público. Manda sua mensagem que a gente compartilha também o que é que está acontecendo pertinho de você. Vamos girar as informações das últimas horas. Tem muita coisa para a gente contar que vem acontecendo em Campinas e região. Por exemplo, cidade de Sumaré. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 41 anos por manter em cativeiro pássaros silvestres que estavam com a anilha de identificação falsificada. A anilha é como se fosse uma argolinha, um anel que é colocado no pássaro que tem a venda autorizada por ter vindo de um cativeiro, que tem toda a documentação registrada, que tem autorização do IBAMA, e não era o caso. Então, se alguém batesse o olho no passarinho que estava ali guardado, veria aquela anilha e pensaria, bom, é uma ave que está em dia com as normas do IBAMA. Mas não, a anilha era falsa e a prisão aconteceu durante a Operação Elo Pedido. A investigação começou a partir de identificação de um homem que mantinha em cativeiro e comercializava diversas aves da fauna silvestre com anilha falsa na região de Sorocaba. A apuração avançou e a Polícia Federal verificou que um dos responsáveis por falsificar a anilha
é dono de uma agropecuária em Sumaré. E aí, as equipes cumpriram 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal em Campinas e agora ele responde por esse crime ambiental. Os pássaros são recolhidos numa situação dessa, geralmente eles ficam com um fiel depositário que é o próprio investigado, mas com acompanhamento para que esses pássaros ali sejam mantidos até que um cativeiro apropriado seja encontrado pelas autoridades e aí sim designado para que os pássaros possam ter um novo ambiente, um novo lar. Às 10h11, em Piracicaba, um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa, onde felizmente naquele instante não havia nenhum morador, pelo menos não ser humano, porque os animais de estimação ali estavam e foram resgatados pelos vizinhos e pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas antes que elas se espalhassem por imóveis vizinhos. A Graziele Geronde acompanha de perto esse trabalho agora de rescaldo e investigação sobre as causas do incêndio e conta tudo pra gente aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Graziele. Olá, Heitor. Uma casa ficou completamente destruída no Jardim Primavera, em Piracicaba. Os moradores não estavam em casa no momento em que aconteceu esse incêndio. Por isso, ainda não se sabe o que teria ocasionado para que essas chamas começassem e destruíssem completamente a casa. As altas temperaturas do fogo consumiram todas as paredes de concreto, telhado, todos os móveis e com isso o imóvel precisou ser interditado. Está isolado neste momento, mas a Defesa Civil então segue avaliando para verificar se vai continuar ou não interditado. Como não tinha nenhum morador no momento desse incêndio, ninguém ficou ferido e os animais que estavam no local foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. 4 viaturas foram necessárias para poder apagar essas chamas e 12 homens do Corpo de Bombeiros também foram empregados no combate a esse incêndio. Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros que falou como é que foi esse trabalho. Vamos conferir. Um incêndio em residência sem vítimas, graças a Deus. Aí houve o comprometimento da estrutura da casa. Os quartos, 2 quartos e a sala, bem como a cozinha, foram atingidos. Aí prejuízo de perda total dos móveis e materiais, porém sem vítimas. Os animais também foram retirados da casa. Quantas pessoas estavam na residência no momento do incêndio, tenente? No interior da residência, nenhuma pessoa, somente do lado de fora. Os moradores aí reportaram que não sabem as causas, como iniciou o incêndio. E somente animais foram retirados. Certo. O senhor comentou que a estrutura da casa foi danificada. A Defesa Civil vai comparecer ao local? Os senhores estão aguardando? Sim, já solicitamos o apoio da Defesa Civil. Por conta da alta temperatura, houve um comprometimento aí das estruturas de concreto, o telhado. Então está inseguro no momento. Vamos manter o local isolado e aguardando a perícia. Heitor, a perícia então deve determinar as causas desse incêndio. Já foi feita uma avaliação e a Defesa Civil também deve vistoriar e verificar se o imóvel permanece ou não interditado. É com você. Muito obrigado, Graziele Geronde. Qualquer novidade a gente conta aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. A investigação agora quer saber se foi um curto-circuito, algo que ficou aceso dentro da casa, uma vela, por exemplo, se há algum indício de incêndio criminoso que até agora não apareceu, mas todos os detalhes, claro, com o sigilo da investigação, mas aquilo que for avançando, a gente vai contando para você aqui na programação da Rádio Bandeirantes. E um idoso de 61 anos foi preso na rodovia Engenheiro Emênio de Oliveira Penteado, a SP-075 em Indaiatuba, que é a extensão da Santos Dumont. No trecho entre Indaiatuba e Salto, ela permanece como SP-075, mas ela muda de nome. Aí você pergunta qual foi o crime que a polícia identificou para prender esse senhor de 61 anos? Tráfico de drogas. Mas qual a quantidade para justificar o tráfico? 23 quilos de maconha esse senhor estava transportando. Tá bom ou quer mais? A equipe do Toro, Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar, abordou esse homem por volta ali de 8h, 8h20 da manhã, quilômetro 46, fiscalização de rotina. E aí um ônibus da aviação Garcia é parado pelas autoridades.
Esse ônibus não tinha como destino Campinas. Ele passava por Campinas, ou por Indaiatuba, nesse caso, na região de Campinas, mas ele fazia o itinerário de Guaíra do Paraná para chegar ao Rio de Janeiro. Paraná, a gente sabe que é uma das fronteiras do Brasil com o Paraguai. Paraguai, a polícia há muitos anos já sabe que é o principal destino, ou principal fonte da maconha que entra no Brasil. Em geral, boa parte do que passa pelas fronteiras e é consumido no Brasil de drogas vem de duas origens: cocaína da Bolívia, maconha do Paraguai. Isso historicamente falando. Claro que com o tempo, outras fontes dos entorpecentes, algumas até dentro do país, estão sendo usadas pelo crime organizado. Mas é geralmente do Paraná, da fronteira com o Paraguai, que vem boa parte das apreensões de volume. E aí, esse senhor de 61 anos estava ali no ônibus, começa a inspeção, os policiais entram, boa noite, bom dia no caso, 8h20 ainda da manhã, bom dia, espero que estejam fazendo uma boa viagem, a gente está aqui para uma averiguação de rotina. Mas esse cidadão estava tão nervoso, mas tão tenso, inquieto na poltrona, começou a demonstrar ali uma tremedeira. E aí os policiais sabem que algo precisa ser averiguado. Foi questionado se tinha alguma coisa ilícita na bagagem, ele falou, tem uma mochila preta aqui embaixo do meu banco. E aí os agentes encontraram 5 tabletes de maconha. 5 tabletes, geralmente cada tablete tem 1 quilo. Já configuraria uma senhora ocorrência de tráfico. Pois bem, só que eles decidiram ir para o bagageiro. Já que você falou que só tem, entre aspas, essa droga aqui embaixo, não custa olhar também a sua mala. E através do ticket da bagagem dele, porque ele não queria falar qual era a mala, abriram e ali estavam mais 18 tabletes de maconha. No total, 23 quilos e 700 gramas do entorpecente. Ele confessou que embarcou em Maringá, no Paraná, e pretendia entregar o entorpecente em Aparecida. Ele não ia até o destino final do Rio de Janeiro. Ele ia parar e essa droga ia abastecer pontos de tráfico em Aparecida. Sim, a cidade da Basílica e do turismo católico. Para isso, ele receberia uma quantia em dinheiro. Eu não gosto de dar valor de quanto o traficante recebe, paga, porque isso acaba muitas vezes chegando errado como mensagem para quem pode estar acompanhando. Mas era uma quantia considerável para ele fazer esse serviço. Quantia que eu te garanto que não paga o advogado para ele ser representado agora num flagrante como aconteceu. Além da prisão em flagrante por tráfico, a polícia constatou que esse detido já tem um histórico criminal extenso. Antecedentes por roubo a caminhão, com 2 passagens pelo mesmo crime. No momento da abordagem, puxaram a ficha e, além do flagrante da maconha, ele também era procurado por tráfico e possui uma condenação de 10 anos de prisão. Ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes de Indaiatuba para as devidas providências legais. Histórias que movimentaram o plantão policial aqui de Campinas e região nas últimas horas, algumas delas, outras a gente vai contando também ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, que vai para um primeiro e rápido intervalo. Deixa eu só trazer uma última informação aqui antes, hein? Informação que chega neste momento aqui. Atenção, você que mora na região do Jardim Itatinga, você que frequenta o local pelos serviços públicos, um incêndio atingiu a sala de equipamento de informática do Centro de Saúde Santos Dumont e provoca o fechamento temporário da unidade. Foi na madrugada para a manhã de hoje. Então as equipes chegaram agora há pouco também para começar as atividades, que não pode ser feito nessas condições. O fogo foi controlado rapidamente, não há feridos, mas o cheiro de fumaça permanece muito forte no local e estão suspensos os atendimentos na manhã desta terça-feira. A equipe da Secretaria de Saúde já está com o setor de manutenção trabalhando por lá. Centro de Saúde vai precisar de alguns reparos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar a situação, saber se há algum dano estrutural. E as equipes do Centro de Saúde Santos Dumont estão atendendo do outro lado da rodovia, no Centro de Saúde San Diego. Então, quem eventualmente tem uma consulta no Centro de Saúde do Jardim Itatinga,
deve procurar o Jardim San Diego, do outro lado da rodovia Santos Dumont, no bairro próximo ao Jardim Itatinga. Os funcionários permanecem em frente ao prédio, inclusive, para dar essa informação. Então, quem chegar com o prontuário para uma receita já é imediatamente encaminhado para outro local, o Centro de Saúde do Jardim San Diego. Informação para fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, que na volta vai trazer a previsão do tempo de uma terça-feira que começa com chuva e que a gente vai saber se assim continuará. O dia está um pouquinho mais gelado do que em relação a ontem. Ainda assim, o calorão veio para ficar nesse verão. E você sabia que os animais do Bosque dos Jequitibás aqui em Campinas estão recebendo um tratamento diferenciado por conta do calor? Já viu sorvete para hipopótamo? Então continue conosco porque você vai ouvir essa informação na Rádio Bandeirantes e acompanhar as imagens no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. A pausa é rápida. Tem muita informação e prestação de serviços para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Depois do calor intenso dos últimos dias, a região de Campinas deve ter temperaturas mais amenas a partir de hoje, terça-feira. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, o tempo ficará instável, com chance de chuva logo pela manhã. Também podem ocorrer tempestades isoladas ao longo do dia, com raios em toda a região. As temperaturas máximas devem variar entre 28 e 29 graus e as mínimas ficarão em torno de 20 graus. Esse cenário deve continuar amanhã, quarta-feira, podendo se estender ao longo da semana. Inclusive ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades no litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O aumento das chuvas ainda é o reflexo da passagem de um ciclone extratropical que causou danos em cidades do sul e sudeste do país no fim de semana. Quer saber mais? Acesse bandmuti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 24 minutos. Hoje não tá aquele calorão típico de verão. As temperaturas estão mais baixas em Campinas. Frio também é muito forte dizer que as temperaturas estão baixas, elas estão mais amenas. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 21,9. 21,9 são 22 graus numa terça-feira em que já choveu na cidade. O acumulado não é dos mais altos, é verdade, pela medição do CEPAGRE da Unicamp. Nas últimas 7 horas, um acumulado de 0,5 milímetros em 10 minutos. Um pancadão de chuva. Eu peguei mais chuva na estrada, para falar a verdade. E em Jundiaí choveu um pouco mais do que a medição aqui em Campinas. A umidade relativa do ar ainda está alta, 88,4%, com vento na casa dos 7 km por hora. Nath Luquezzi, primeiro bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte.
Quero ouvir novamente a sua voz agora pelos microfones da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Nath Luquezzi. Bom dia, Heitor. Bom dia, você ouvinte. Choveu em Campinas ontem à noite? Jundiaí caiu um temporal. Choveu, na verdade, choveu ali na madrugada. Ali por volta de uma, 2 da manhã, que foi a hora que eu acordei com um temporal para verificar se a janela estava fechada. Não, desespero, estavam fechadas, graças a Deus. E hoje, vem mais temporal ou a previsão é de que o que tinha para chover já choveu? Na verdade, a semana inteira vai ser de bastante chuva. Inclusive, tem uma mudança na tendência. Geralmente, as chuvas de verão, características, elas acontecem ali final de tarde, início de noite. Isso vai continuar acontecendo, mas durante hoje e amanhã, hoje a gente já viu que desde o início da manhã a gente tem probabilidade de chuva. Então, chove ali entre a madrugada e o início da manhã. Possibilidade de tempestades pontuais, acompanhadas de descargas elétricas sobre toda a região, condições essas que podem persistir sim durante o restante dessa semana. Temos alerta do INMET para o estado de São Paulo de tempestades e ventos fortes depois da passagem de um ciclone extratropical. Aviso esse que é válido até hoje, às 11h59 da noite desta terça-feira, ou seja, até o dia seguinte. De acordo com o INMET, então, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até mesmo 50 milímetros por dia. Isso é bastante, são chuvas bem volumosas, diferente das chuvas que a gente tem visto nas últimas semanas. Essas chuvas já vêm com uma característica com maior volume, além de ventos intensos entre 40 a 60 km por hora e possibilidade de queda de granizo. O risco é considerado baixo, apesar de tudo isso. Além de que a partir de amanhã estaremos sob a ação de cavados meteorológicos, por isso os ventos são mais intensos, porque os cavados eles são esses ventos em altos níveis da atmosfera que trazem ainda mais umidade para o estado, então teremos bastante chuvas. O ciclone extratropical já está se afastando do continente, rumo aí ao oceano, mas a atmosfera se mantém instável durante toda a semana. A amplitude térmica também volta a se fazer presente, então teremos manhãs e noites mais frescas, diferente do que a gente viveu na semana passada, de manhãs bem abafadas. Então a gente vai ter uma grande amplitude térmica, hoje com mínima de 20, máxima de 30. Amanhã também a gente mantém essa mesma máxima, 30 graus. Agora, se em Campinas a chuva foi forte, mas não há até aqui relatos de estragos, claro que durante a madrugada nem sempre a informação chega com agilidade para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros. Tem gente que agora está vendo também se teve algum impacto no comércio, se teve algum impacto no escritório em que trabalha, mas a princípio Campinas, apesar da chuva forte, passa ilesa de alguns transtornos. Mas essa não é a realidade de todo o nosso interior paulista, não. Em Limeira, uma chuva de forte intensidade acompanhada de rajadas de vento durante a noite e a madrugada de hoje. Essa chuva causou destelhamento parcial na cobertura de uma garagem. Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados. A Defesa Civil de Limeira permanece em campo monitorando os locais de risco e auxiliando o morador que foi afetado. Então foi em um imóvel que o vento passou e destelhou a garagem. Tem transtornos em outra cidade também no interior paulista, Nath. Sim, em Mairim, que houve registro de queda de árvore de grande porte, a qual atingiu 2 residências e o telhado de uma empresa, tendo sido realizada uma vistoria prévia no local, não sendo constatados nenhum dano aí estrutural. Não houve registro de vítimas até o momento, desalojados ou desabrigados. Equipes da Defesa Civil do município e da Secretaria Municipal de Obras compareceram ao local e permanecem agora auxiliando os munícipes afetados. Lembrando que qualquer flagrante de situação emergencial, você pode comunicar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. Esses números são universais. Você de Campinas, Sumaré, Hortolândia, é o mesmo número, assim como é no da Polícia Militar, 190, 199 da Defesa Civil, também é válido para todo o estado. Você vai falar direto com a equipe da sua cidade, do seu município. E na região de Sorocaba teve outra cidade que também teve transtornos por conta da chuva, Nath. Sim, em Votorantim houve o desabamento de uma estrutura metálica em uma via pública que atingiu 2 residências e um poste de energia. Até o momento não houveram registros de vítimas, desabrigados ou desalojados e o local permanece isolado para retirada de material. O fato de não haver registro de vítimas dá sempre uma tranquilidade. Que bom que nesse caso não houve nenhum transtorno maior e que assim permaneça também para a chuva que está prevista para hoje. A questão é que não é só chuva. Temos também um momento de calor extremo, inclusive com alguns registros históricos que a gente vai falar na sequência, porque ontem
A Defesa Civil do Estado de São Paulo estava monitorando também os problemas associados às altas temperaturas. E olha que Campinas nem entrou assim na lista dos termômetros mais absurdos. A máxima registrada ontem em Campinas foi de 33 e uns quebradinhos aqui. Eu tô com a lista aqui completa da Defesa Civil, porque São Paulo bateu um recorde ontem. Mas não foi aqui, foi no litoral norte. Esse calorão tá para vir para cá também. A gente ainda vai sentir muito calor até... acho que até o final do ano, porque os nossos períodos de inverno também estão com temperaturas mais altas. Agora, mesmo com as temperaturas subindo, com o calor que está marcando presença aqui no estado de São Paulo, a 33,4 foi a máxima registrada ontem em Campinas. Há um cuidado que está sendo feito com os animais, porque se a gente sofre de uma maneira tão agressiva com o nosso corpo, e a gente consegue pelo menos comunicar que a gente está com calor extremo, que a gente está sentindo os efeitos do calorão no nosso corpo, os animais não conseguem. Aliás, Nath Luquezzi, para quem, por exemplo, é dono de animal, para quem é pai de pet, que é o novo termo, o Band Mulher sempre traz algumas dicas e traz alguns especialistas. Por exemplo, colocar uma pedrinha de gelo ali na cumbuquinha com água do animal de estimação já é um jeito de fazer com que ele se sinta mais agradável, se sinta menos acalorado nessa época do ano, né? Sim, a gente sempre traz, inclusive na semana que vem nós vamos receber um especialista para falar exatamente sobre esse calorão, porque realmente, né, no Brasil o verão é o ano inteiro, então a gente tem que tomar esse cuidado, especialmente com pais de pets exóticos, porque a gente pensa sempre em cachorro, gato, mas como os outros animais lidam com isso, os coelhinhos, os répteis, enfim, então a gente vai trazer esse assunto na próxima semana também. Agora, tem animal que não dá para criar em casa, por exemplo, o hipopótamo, que é uma das atrações, o hipopótamo Dinho do Bosque dos Jequitibás em Campinas. Eles também sentem calor, eles também têm a necessidade de se refrescar. O que está sendo feito? Sorvete para os animais do Bosque dos Jequitibás. Claro que não é aquele que você compra na padaria lotado de açúcar. É um sorvete feito com as frutas que já estão na dieta desses animais e devidamente acompanhada essa dieta pelos médicos veterinários. A Lucimere Ramalho foi acompanhar de perto esse trabalho, conversou com uma das veterinárias, a Gabriela, e ela explica pra gente como isso pode também dar mais qualidade de vida a esses ilustres moradores de Campinas. No Bosque dos Jequitibás, a preparação dos alimentos para os animais começa bem cedo. Tem frutas, verduras e legumes, tudo picadinho para eles se deliciarem. E neste período de calorão, o cardápio ganha alguns itens geladinhos. Uma espécie de sorvete, porque afinal os bichos também sentem e sofrem com as altas temperaturas. Tudo é feito com melancia, água de coco, milho, banana e por aí vai. E depois congelado em copinhos. Para as araras tem até uma cordinha para pendurar e elas adoram, comem, se refrescam e brincam. Eles sentem esse calor, né, do ambiente e até a questão de metabolização para eles no calor também é diferente. Assim como nós, né, o quanto que a gente gasta de energia, quanto que a gente precisa de caloria, então tudo isso para eles muda nessa temperatura e com certeza eles sentem esse ambiente. Os macacos recebem uma espécie de sorvete em copinhos menores e o pedaço de coco em cima serve de apoio para segurar. E para as antas, o alimento refrescante é feito com metade de uma melancia, que recebe pedaços de frutas e legumes e depois tudo vai para o freezer. E neste caso, até os patos e os gansos aproveitam o banquete. Mas como para qualquer tipo de alimento, o consumo tem um limite para evitar que faça mal para a saúde dos bichinhos. Neste caso aqui, por se tratar de frutas, existe todo um cuidado para evitar o excesso de frutose. Ele já tem as frutas nas dietas. Se a gente oferece isso de uma forma excessiva, a gente vai prejudicar de outras formas. A gente vai ter muito açúcar, muita frutose, a gente pode estimular uma maior fermentação. Então isso tem que ser bem equilibrado, né? Então a gente oferta em alguns dias para a gente ter todo esse equilíbrio da dieta deles. Esse é o trabalho da Lucimere Ramalho, conversando, portanto, com uma das cuidadoras no Bosque dos Jequitibás.
Walter Sena, primeiramente, bom dia para você. Muito bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todos. Esse trabalho do Bosque dos Jequitibás, ele é muito interessante, esse cuidado com os animais, porque, claro que o Bosque dos Jequitibás, ele talvez já tenha sido uma atração turística maior, talvez ele já tenha sido um zoológico com mais atrações, com um leão que por tantos anos ali habitou. Mas zoológico também é preservação, zoológico também é educação ambiental. Então mostrar que os animais também sentem o reflexo do calor é uma forma de mostrar para a garotada que a natureza ela tem os seus caprichos e que a gente pode também dar uma mãozinha para o bem. É uma boa opção de lazer para a garotada. Você vê um hipopótamo tomando um sorvete gigante de melancia. Eu fosse criança, eu ia gostar de ver essa cena, viu, Walter? Eu com 36 tô querendo ir ver, imagina se eu tivesse 8. É verdade, né? É uma coisa bastante interessante, né? É um trabalho fantástico lá dos veterinários, né? Dos tratadores dos animais, porque realmente a gente imagina que a gente, no calor como esse sofre, a gente fica pensando no animal que está ali, né? Às vezes o recinto não é refrigerado, mas está embaixo de uma árvore. No caso do hipopótamo, lá tem um pequeno lago, né, onde ele pode se refrescar, mas nada como um bom e velho sorvete, né? Agora, o Bosque dos Jequitibás, o Heitor, tem um trabalho muito interessante também no que diz respeito à recuperação de animais, né? Lá tem eles chamam lá de um recinto de quarentena, onde os bichos que são resgatados ou pela polícia, né, tráfico de animais, ou por eventualmente ter sido atropelado em alguma região e vão para lá e tem o pessoal cuida, trata. Então se está com a pata quebrada, dá uma consertada ali. Eles fazem todo um trabalho de recuperação até poder devolver aquele animal à natureza. Quando não é possível, por alguma razão, então, por exemplo, um tucano que quebre o bico e fique prejudicado, ele não consegue caçar, aí ele vai ficar ali mesmo no bosque para visitação. Mas pelo menos o animal acaba sendo recuperado ali, passa pela fase mais complicada e quando não é possível devolvê-lo à natureza, ele fica ali em exposição. Isso aconteceu muito, a gente tinha leões, tigres, aqueles animais, claro, que não pertencem à fauna brasileira, mas que normalmente eles, nas décadas de 60 e 70, eles integravam o elenco do circo. E aí, muitas vezes aquele animal ficava velho, ele não conseguia mais seguir aquelas orientações do domador no circo e acabava sendo abandonado. E eles terminavam nos bosques, né? E então tinha visitação de crianças, todo mundo gostava de ver esses bichos e hoje não tem mais. Então ficou-se mais assim, o recinto dos felinos lá está vazio, até a última vez que eu fui estava vazio. Então fica mais ou menos assim, quando olha, não tem onde colocar um leão que está no zoológico de tal cidade que está fechando. Aí eles procuram, né, na rede lá de contatos qual zoológico, qual bosque poderia receber aquele animal e nesse caso poderia ou não vir para Campinas. Mas então, infelizmente, para quem gosta de visitar os animais, né, de grande porte, porque a molecada de hoje realmente não conhece absolutamente nada. Né? Então, ter a oportunidade de ver um bicho desse, um grande felino, de perto ali, através das grades, é realmente uma experiência diferente. Animais em circo, eu cheguei a viver essa experiência. Eu me lembro no circo de Nápoles, que eu fui com meu pai, e uma das atrações era um filhote de leão que passava ali para quem estava mais próximo do picadeiro, e aí você podia fazer um carinho no leão, você podia... Outros tempos, é uma insanidade completa, uma absoluta falta de bom senso que era normalizada. E ali era chicotada em elefante, era chicotada no leão, então essa lei que era bonito, era legal porque você não era o animal que estava tomando chicotada. Mas em São Paulo a proibição é relativamente recente. É assim. É de 2005 essa lei. Então até 2004 animais estavam rodando o Brasil todo com circo. O que hoje não é uma realidade mais. Sabe que existe uma história folclórica dos anos 80 em Goiânia, que um circo estava passando pela cidade e o circo faliu. E aí vende a lona para uma loja daqui, só que o que vai fazer com a desgraça do leão do circo? Que já era um leão velho, meio cambaleado. Tinha um comerciante por lá, eu não sei o quanto isso é lenda urbana ou quanto é verdade, mas eu já ouvi de alguns goianos essa história. E o dono da loja era uma loja de material de construção. Não aguentava mais ladrão que entrava lá. Para furtar torneira, para furtar material da loja.
O cara comprou o leão. Botou o leão ali na garagem da loja e nunca mais a loja foi roubada. Ah, não sei por quê. Por que será, né? Só que também nunca mais ninguém entrou na loja pra comprar nada. Quem entrava era pra ver o leão de longe. E a maioria tinha muito medo de ver leão. Leão que até recentemente era uma das atrações do Bosque dos Jequitibás, mas depois da morte do leão que ali habitava, tentando lembrar o nome do leão do Bosque dos Jequitibás, se o ouvinte lembrar, pode mandar pra gente aqui que a gente vai contar também para nossos ouvintes demais aqui da Rádio Bandeirantes. Mas, Nath Luquezzi, a minha pergunta para você é a seguinte. Primeiro, Diga. Você, quando estudante, que não faz tanto tempo assim, Não. foi com a escola num passeio no Bosque dos Jequitibás? Sim, ia. Eu ia bastante. Na verdade, acho que era o único passeio que a minha escola fazia todo E tinha ano. bicho na época? Tinha bicho sim. Mas eu acho que o leão não tinha, não. Eu não me lembro. Eu era bem Eu lembro de pequena. fazer reportagem com o Leão, não entrevistando ele, que ele não queria falar com a gente, mas ele já assim doente, bem cambaleado. Esses animais de circo, eles foram realocados pra onde? A maioria pro cemitério. Então, era um problema isso aí realmente, né? Porque eram muitos, né? E o público, sim, tinha orangotango, tinha tudo. O público não sabia, porque o público ia assistir ao espetáculo, achava bonito, claro, né? Todo mundo gostava, porque não via como aquele animal era condicionado. Então é claro que o treinamento do domador sobre aquele animal não era feito no picadeiro na hora do show, Claro. era feito antes. Então quando ele colocava lá, ele colocava uma cadeira, né? O leão é a pose mais clássica. Ele fazia uma cadeira, o leão subia em cima do banquinho. Ele baixava a cadeira, o leão dava uma volta. Então tudo aquilo ele fazia aquilo naquele tratamento que, como o Heitor disse, era a base do chicote. Para o leão entender que naquela posição ele era obrigado a recuar, a fazer aquela coisa. E na hora do espetáculo não tinha chicotada. Era no chão, né? Só para o bicho assustar. Exatamente. E a pessoa, o público não sabia disso. Então era... Tem uma história curiosa isso até os anos 90, hein? Que eu vou contar para vocês aqui. Que tinha elefante no circo, que era uma coisa... Imagina um elefante num trailer do circo. Como é que ele não vivia? É verdade. Então, carregava lá tal, e o circo fazia um truque de marketing que era eficiente e fantástico. Ele levava o elefante no posto de gasolina para tomar banho. Então o cara puxava lá o rodo, aquela mangueira, quase com a mangueira de incêndio do Bombeiros, e era uma cena inusitada. Imagina. E as TVs, os jornais, todo mundo ia cobrir. E todo mundo ficava sabendo que o circo chegou na cidade. Era um marketing fantástico, porque era muito diferente, né? Um circo no meio de um posto de gasolina, um elefante tomando banho. E... Alguém mandou. Falha na comunicação aqui. Alguém mandou. E tinha outro truque de marketing também, que o próprio circo, quando chegava, ele espalhava na vizinhança que estava recolhendo gatos para dar de alimentação para o leão. Ai, meu Deus. Aí espalhava esse negócio, as pessoas queriam fazer reportagem também, mas era fake news, divulgada pelo próprio circo, para espalhar a notícia de que o circo já tinha chegado naquele momento. Aí eles iam entrevistar o dono do circo. Que história é essa de gato para leão? Eu falo, não, nosso leão é bem tratado, ele não come isso não sei o quê. E aí aproveitava e fazia a propaganda do circo. Né? Uma curiosidade que acontecia com a chegada do circo nos municípios. Agora, sem leão, aliás, agradecendo aqui as mensagens que vão chegando, o ouvinte Roberto lembra pra gente aqui que o nome do leão era Linneu, do Bosque dos Jequitibás. E ele faleceu em outubro de 2020. Então eu peguei o leão sim, mas não me lembro. Não lembro, ele já devia estar bem debilitado. Esse é uma história de um leão que veio de um circo. Então alguns desses leões falei do cemitério, lógico, exagerando. Mas muitos deles foram parar em zoológicos. O zoológico ele é um recinto para abrigar esses animais, os zoológicos sérios, né? Zoológicos que têm um propósito. Primeiro, para abrigar os animais recolhidos do circo, então elefante, tigre, leão, macaco, mas também para a preservação da espécie, para garantir que alguns desses animais que chegam feridos, como por exemplo as onças que são atropeladas tantas e tantas vezes às margens da rodovia, conforme o ser humano vai avançando para a área de mata, a onça fica perdida. Ou mesmo aqueles que vieram de circo ou tem uma história de nascer em cativeiro, não tem como você recolocar um animal desse em convívio com a natureza. Então ele precisa de um cuidado especial. E o Bosque do Jequitibás tem esse cuidado. E o Bosque do Jequitibás
tem atividade para a criançada nesse mês de janeiro também, Nath Luquez. Crianças de 7 a 12 anos vão ter uma oportunidade gratuita de lazer e aprendizado durante as férias escolares, que para os papais e mamães não acabam nunca, né? O Museu de História Natural, em parceria com o Bosque do Jequitibás, então, promove entre os dias 20 e 22 de janeiro, nessa próxima semana, a Ecoférias 2026, programa aí voltado à educação ambiental e à valorização da biodiversidade. Essa iniciativa vai contar com dinâmicas lúdicas, educativas, conduzidas por educadores e monitores desse próprio museu dentro do bosque, com atividades pensadas para estimular mesmo a consciência ambiental de forma interativa. São 3 dias, ao longo desses 3 dias as crianças participam de desafios, interações com o ecossistema do parque, divididas em 2 grupos que somarão pontos, e aí conforme o desempenho nas atividades, no final o grupo com maior pontuação recebe uma premiação. Então, esses 3 dias são do dia 20 até o dia 22 de janeiro, o programa Ecoférias 2026. Outra opção de lazer para os papais, para as mamães, para as crianças, são as piscinas públicas aqui em Campinas. Você ouviu a Lucimere Ramalho, que é mamãe do Otávio, que está, claro, agoniada com esse período de férias escolares, mas feliz de ter também o filho por perto. E as piscinas em Campinas, elas abrem a partir de quarta-feira. É preciso ter uma pequena taxa para você, se for adulto, poder brincar ali nas piscinas. Para as crianças, a atividade é gratuita. Vamos voltar com a Lucimere Ramalho, melhor do que ninguém, uma mãe no período de férias escolares, para contar para você que é mãe, você que é pai, você que é avô, você que é avó, as opções de lazer aqui da cidade. Lucimere Ramalho, as piscinas públicas estão abertas e a gente quer entender as regras para serem usadas aqui na cidade. Temperatura acima dos 30 graus é sinônimo de piscina cheia. Gente se exercitando e fugindo do calor. Com o verão marcando presença, esta cena se torna comum nas piscinas públicas de Campinas. E nas últimas semanas, esses locais têm recebido ainda mais gente. De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, o aumento na procura de cadastros para o uso das piscinas públicas neste período foi de aproximadamente 30%. A época das férias ajudou neste aumento, mas a onda de calor também tem impacto direto nesta busca. Tá calor, época de férias, as crianças em casa, então assim, é uma saída para os pais trazer todas as crianças aqui para um lazer que é gratuito para criança, só adulto paga uma taxa pequena, né? E quem faz aula, só a aula, não paga. E quem vem tem um foco. Algumas pessoas buscam as aulas, como a de natação, por exemplo. Uma aula totalmente refrescante. Um momento de saúde aí, sem problema de respiração, nesse período que às vezes fica muito seco, né? Muito quente. A gente acaba se refrescando e cuidando da saúde, né? Uma faca de 2 gumes aí, resolve 2 situações, o calor e o exercício. E tem gente que vem só para se refrescar mesmo. É muito bom mesmo ficar perto de uma piscina, muito legal. No total, Campinas conta com 11 piscinas públicas espalhadas por várias regiões da cidade. Para usar, a pessoa tem que fazer um cadastro em uma delas e pagar uma mensalidade. O valor é de R$ 8,47 para pessoas de 14 a 17 anos e R$ 16,93 para os adultos por mês. Crianças até 13 anos e idosos não pagam. As piscinas funcionam de quarta a domingo, das 8h30 às 11h45 da manhã e das 2 às 4h45 da tarde. Todas nessa qualidade de água que vocês estão vendo, com tratamento, todas com salva-vidas. As piscinas não funcionam sem salva-vidas. Então, assim, existe um espaço de lazer com segurança. Nesse período do ano, claro que o cuidado é redobrado também com a presença de salvas-vidas, com a presença de bombeiros que estão ali para a necessidade de uma emergência. Mas tomara que não aconteça, tomara que você possa se divertir. E se prepare, porque a Nath já vem destacando que o calor vem aumentando. Aliás, Nath Luquezzi, a cidade de São Sebastião registrou uma temperatura recorde ontem. O calor não é só o recorde do ano, porque o ano começou agora, mas é o recorde ali dos últimos verões.
Quanto é que bateu o termômetro em São Sebastião ontem, Nath? 41,8. Segura, hein? Na última quase 42. segunda. Pois é. A maior temperatura do estado no dia, de acordo com dados de estações meteorológicas oficiais do Ciagro. O valor extremo reforça o cenário de calor intenso observado em diversas regiões do estado de São Paulo. Mas não foi somente São Sebastião, não. Municípios do Vale do Ribeira, por exemplo, do interior, também enfrentaram temperaturas elevadas. Paraquera-Açu chegou a 39 graus, Miracatu chegou a 38,9 graus, quase 39, Pedro de Toledo, 38,2, Registro, 38 graus, no interior, cidades como São Simão, 37,8 graus, Juquiá, 37,8 graus, Iguapé, 37,6 graus e Capivari, 36 graus, também figuraram aí entre as maiores máximas do estado. Já na capital paulista, os termômetros marcaram 34 graus. Na região aqui metropolitana de Campinas, municípios como Sumaré, Hortolândia, Americana e Piracicaba registraram temperaturas máximas acima dos 35 graus. Nesse momento, em São Sebastião, a temperatura medida aqui pelo Instituto Climatempo, já na casa próxima dos 30 graus, num dia em que a máxima deve ficar por ali mesmo, nos 30, não deve ter essa temperatura tão alta quanto ontem. Previsão hoje de noite com pancadas de chuva. E se você estiver na estrada acompanhando Manhã Bandeirantes com destino para o litoral norte, saiba que nesse momento tem congestionamento na SP 055, trecho entre São Sebastião e Ubatuba. Mas até chegar ao litoral norte, você vai fazer uma boa viagem, é só por lá mesmo que aí não tem como evitar. Se o seu destino for o litoral sul, nesta manhã, trânsito normal no sistema Anchieta Imigrantes, tanto para quem está descendo para o litoral, quanto para quem está subindo para o trecho de Planalto. 42 graus, Walter Sena, não é fácil não, mas eu prefiro passar na praia de São Sebastião do que no quarto um calor desses. Olha, não é fácil não. O problema é que todo mundo vai ao mesmo tempo, né, na praia e fica complicado o negócio. Às vezes falta até água, né? Água potável lá para o pessoal. Mas com certeza uma prainha, uma piscina é bem melhor, tá? A gente estava vendo a reportagem da Lucimeire Ramalho, ouvindo aqui das piscinas, né? Sabe que as piscinas públicas são realmente uma parte importante, mas tem muito pouca, né? Para uma cidade de 1 milhão de habitantes, acho que a prefeitura, o prefeito Dário Saad poderiam pensar um pouco mais e verificar se é possível criar esses equipamentos. É claro que não é só construir a piscina, você tem que ter toda uma estrutura, tem que ter o médico lá que faz o exame médico, tem que ter o salva-vidas e tem que ter lá funcionários. É claro que é um aumento de despesa fixa importante, mas faz falta realmente uma quantidade maior de piscinas. Elas são bem tratadas. Eu passei muito tempo na minha vida na Vila Costa e Silva, praticamente fui criado lá. Passei muitos anos na Vila Costa e Silva e lá a piscina pública mais próxima que tinha era da Lagoa do Taquaral. E era bem cuidada, inclusive, era grande. Eu não sei se funciona até hoje, faz muito tempo que eu não passo ali naquele ponto da piscina da Lagoa do Taquaral, mas era muito boa, né? Era bem tratado, tinha lá o salva-vidas, tinha toda uma situação envolvendo lá o cuidado. Então eu acho que é um equipamento público importante para as pessoas aí num período como esse de verão, né, alto verão, que tem muito a insolação brava, né, a pessoa pode ali se refrescar na piscina pública. Vamos, Nath Luquezzi, a lista completa então com os endereços para quem quiser aproveitar esse espaço público nesse mês de janeiro. Bom, vamos lá, a lista das piscinas tem no Balneário Taquaral, dentro do Parque Portugal, ali na Avenida Doutor Heitor Penteado, no portão 7 da Lagoa do Taquaral, é a entrada de uma dessas piscinas públicas. Na Praça de Esporte Salvador Lombardi Neto, na Rua Barão de Porto Feliz, Jardim Eulina, também tem outra piscina pública. Tem piscina na Praça Pompeu de Vito, que fica na Rua Plínio Pereira Neves, no Jardim Nova Europa. Pompeu de Vito, que é um dos fundadores do Guarani Futebol Clube. No DIC 6, temos a Praça Emil Raché, na Rua Nelson Barbosa da Silva. Ainda outra opção é na Praça Ferdinando Panatone, que fica na Frederico Ozanam, na Vila Joaquim Inácio, no numeral 360. Outra opção para você é na Praça Dorival Daniel, na Rua João Brasil, na Vila Formosa. Tem na Praça Benedito dos Santos, na Rua Ricardo Gumbleton, no distrito de Souzas, ali sem número,
é uma outra opção para você que mora também nessa região. Também piscina na Praça Chico Mendes, conhecida como Cafezinho, na Rua Comendador Herculano Gracioli, 40, Parque Ayumas. Na Praça Roberto Ângelo Barbosa, a piscina pública fica na Rua Ernesto Luiz de Oliveira, na Vila 31 de Março. No Clube João Carlos de Oliveira, também uma piscina pública na Avenida Nossa Senhora das Dores, 67, Vila Padre Anchieta. E para fechar, o Novo Cambuí tem uma piscina pública na Praça Edgar Ariane, na Rua Maria Encarnação Duarte, no número 480. São 11 equipamentos públicos disponíveis de quarta até domingo, das 8h30 às 11h45 da manhã. Depois tem a famosa pausa para o almoço e volta das 2 da tarde às 4h45. Um rápido intervalo, na volta você participa conosco do Manhã Bandeirantes. O circo tá rendendo aqui, viu? Tem comentários e histórias também de quem viveu a época, para alguns a época de ouro, para outros a época da chicotada nos animais nos circos brasileiros. O intervalo é rapidinho, na volta esses e outros assuntos para você aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. O Centro de Educação Profissional de Campinas, também conhecido como CEPROCAMP, abrirá no dia 19 de janeiro as inscrições para 20 cursos profissionalizantes gratuitos, oferecendo mais chances de qualificação para os moradores aqui da cidade. O CEPROCAMP é uma escola pública da Prefeitura de Campinas que oferece cursos técnicos e de capacitação sem custo. Em 2025, foram oferecidos 43 cursos, como enfermagem, informática e meio ambiente, além de formações em manicure, mecânica, marketing digital e outras áreas. A unidade Centro fica na Estação Cultura, no centro de Campinas, mas o CEPROCAMP também possui outras 4 unidades em diferentes regiões da cidade. Os alunos podem se inscrever em mais de um curso ao mesmo tempo. Pessoas com deficiência também podem participar. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 58 minutos. Agradecendo aqui as mensagens que vão chegando. Agradecendo ao Alexandro, nosso grande ouvinte morador do centro. Lembrando aqui também do Lineu, que faleceu há alguns anos. Com 15 anos tinha o leão Lineu, em 2020, quando faleceu. E ele lembra que fazia companhia a ele a leoa Nala. Então tinha um casal de leões no Bosque dos Jequitibás em Campinas. E depois da morte dos animais, depois da morte do Lineuzinho, e aí, claro que agora as regras são diferentes. É diferente de você ter uma época em que você tinha o circo rodando pelo Brasil, em que esses animais precisavam de um destino apropriado para eles. Agora, olha a mensagem que chega aqui do Edivalmir Massa. Muito bom dia para você, Edivalmir. Obrigado pela sua audiência. Ele fala assim: Heitor, Nath, Sena, não me condenem. Mas quando moleque, os circos, como vocês estavam falando, tinham animais.
e o circo pedia para levarmos comida para os leões. Um gato valia um ingresso. Um cachorro, 2 ingressos. O Edivalmir conta aqui. Tem uma cara de história de pescador, hein, Edivalmir? Um dia levamos um jegue. Nossa! Ficamos a temporada inteira entrando de graça no circo. Eu não lembro disso não. Entrada vitalícia por conta do jegue. Misericórdia, mas Deus vai me deixar entrar no céu. Só se levar um jegue também de penitência. A minha tia tinha um gato siamês, ele conclui, quando ela sonhava que ia circo pra cidade, colocava o gato na gaiola com medo de virar comida pro leão. Que loucura. Eu acho que tem uma historinha de pescador. Mas se ele chegou a levar gato pra trocar por ingresso, Senna? Não me lembro dessa história de pedir comida pro... Agora eu lembro que o valor do ingresso do circo era muito barato. Uhum. Os circos que corriam pelos bairros, e tinha um detalhe, hein? Lá vamos voltar a Vila Costa e Silva de novo, que foi por onde eu passei minha infância, adolescência. Tinha um circo Guaraciaba, que ia muito pra lá. Era um circo onde os trapalhões se apresentavam. E aquele circo lá, mulher não pagava. Mulher não pagava ingresso e homem pagava, era muito barato. Então, para você levar um gato lá para ganhar o ingresso, sei lá, poderia ser outro circo, né? Mas eu realmente... Não ia compensar. A não ser que a gente não prestava atenção, era criança, eu não me lembro realmente dessa história. E você sabe que você está falando do leão Linneu, mas tinha um hipopótamo que eu não me lembro, se o ouvinte puder ajudar, não me lembro o nome do hipopótamo que tinha no passado lá no Bosque do Jequitibás? No Bosque do Jequitibás. Eu dei comida para ele uma vez fazendo reportagem. E ele foi eleito. A geração que tem hoje, que tem a urna eletrônica, no passado era de papel, né? A pessoa tinha que escrever o nome do candidato na cédula e colocar. Então você decorava lá, marcava o número ou o nome do candidato a vereador e prefeito e punha na cédula. Não era voto eletrônico. E as pessoas votaram no hipopótamo. Teve o caso do Macaco Simão, no Rio de Janeiro, que foi promovido pela Caceta Popular, que depois se juntou com o Planeta Diário. Eles viraram o Caceta e Planeta. E aí, na eleição para governador do Rio de Janeiro, você tinha as opções ali, e aí a Caceta Popular fez a campanha. Nessa eleição, vote no Macaco Simão. E a estimativa é de que o Macaco teve ali pelo menos 52% dos votos na apuração. Acabou não assumindo. E tem outra história. Tem uma que virou enredo da Paraíso do Tuiuti em 2019, do bode ioiô, que veio de Fortaleza, mesma coisa. Veio lá dos Cafundó do Judas, no interior do Ceará. E aí foi levado para Fortaleza e o povo votou no bode ioiô, que, segundo o refrão, nem berrar berrou sequer assumiu. Isso aqui, ioiô, é um pouquinho de Brasil. Carnaval também é cultura. Era curioso esse negócio, né? Eu me lembro que, saindo um pouquinho de animal, o Birubiru, jogador do Corinthians, ele foi eleito deputado uma época por causa disso. O pessoal, a torcida votou no Birubiru, escreveu lá Birubiru. Na época que tava o áurea do Corinthians lá, que tinha Palinha, Sócrates, Birubiru. Democracia corintiana. Da democracia corintiana. E claro que ele não era candidato, né? Mas ele conseguiu uma quantidade de votos que ele poderia ter sido eleito deputado. Mas não era, por exemplo, assinalar? Não tinha uns nomes tinha ali disponíveis? Você poderia colocar o X ou poderia escrever por extenso o nome do candidato. Loucura! No caso de vereador, que tinha muitos candidatos, você tinha que escrever o nome. Né? Porque não tinha lista. Não era uma bíblia, né? Mas e aí dava o maior trabalho, né? A Justiça Eleitoral chamava de escrutinadores as pessoas que eram convocadas para abrir a urna e contar os votos. Coitados. E era um inferno. Aqui era feito na Unicamp, era centralizado na Unicamp. E você não conseguia entender as letras das pessoas. Nossa. Então tinha que ir uma turma lá e falar assim, nossa, para quem que é esse voto aqui? Aí eles se debruçavam naquilo e decidiam o que era aquela letra lá, ou se era nulo, né? Ou se era para algum candidato que a gente não estava entendendo para quem o cidadão ali, o eleitor, depositou o voto. Aí o candidato decide colocar o nome político de Schwarzenegger, um abraço. O que vai ter de voto nulo. A mensagem aqui do Edson Elias, bom dia, Heitor. Fazia carinho no leão quando ia ao circo. Que bom que você está aqui para testemunhar. Era um filhotinho do filhotinho. Tanto que tiraram o macho do picadeiro, depois levaram o pequenininho para passar ali na plateia, para que as pessoas passassem a mão num filhote de leão que estava mais assustado do que as crianças. Tadinho. Existem algumas coisas que a sociedade
tratava como normal antigamente, que hoje a gente olha e pensa, meu Deus, que absurdo. Essa é uma delas, fumar em lugar fechado é outra. Você imagina, as pessoas fumavam dentro do avião. E quando houve a mudança da lei, houve uma gritaria enorme. Como assim? Eu não vou mais poder fumar dentro de um avião? O absurdo era poder fumar dentro do avião antigamente. Mas existem coisas que a gente olha hoje, que daqui uns 15, 20 anos, eu acho que a gente vai olhar e pensar, não é possível que isso era normal. Televisão nos anos 90 é a mesma coisa. 4 da tarde num domingo, a sexualização correndo solta. Hoje a gente já olha com... Eita, peraí. Vocês têm em mente alguma coisa que vocês pensam que no futuro vai ser visto como um absurdo? Eu tenho uma aqui. Me desculpe você, ouvinte, que faça isso. Não tenho nada contra. Mas eu acho que levar animal de estimação para determinados passeios é algo que a gente vai olhar como um absurdo no futuro. Tudo bem, você vai fazer uma compra rápida, não tem com quem deixar o cachorro, você precisa ir comprar uma roupa urgente no shopping, o cachorro vai junto, vai lá, bate e volta. Mas levar para passear, ficar 4, 5 horas num lugar fechado, com ar-condicionado. Às vezes eu já vi gente levando o cachorro no cinema. Nossa, ele não vai querer assistir o cachorro. Avatar, ele não vai entender a história, se é dublado, se é legendado. A cachorro gosta de brincar no quintal, de cheirar outro cachorro, de revirar terra, de comer mato. Um cachorro não é uma criança. Eu acho que daqui uns 15 anos a gente vai olhar para esse comportamento e vai pensar, nossa, como é que a gente achava isso normal? Palpite meu. Vocês têm algum debate pronto assim que vocês pensam? Eu penso exatamente como você com relação a isso, mas eu não tenho esperanças de que isso vai ser visto como absurdo, Eu acho que não. só vai ser mais daqui a alguns anos. Eu acho que a gente chegou num momento onde as pessoas acham que tudo pode, tudo deve e tem um certo discurso, né, de que, olha, o animal tem que participar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cão, eu gosto muito de cachorro, mas eu não tenho no apartamento, eu moro em apartamento, eu acho que, eu pessoalmente, hein, quem tem, ok, tranquilo, mas eu acho que não é o lugar adequado para se criar um cão, especialmente se ele for de médio, grande porte, dentro de um apartamento. Então eu gosto de cachorro, mas eu não criaria um cachorro no apartamento. Então se eu tivesse uma casa com quintal, aquela coisa toda, eu criaria o cão. Então eu vejo que algumas coisas assim, às vezes, fogem um pouco do razoável, né? Tem pessoas que compram joias pro cão. Né? É verdade, tem marca que faz. Vendem joias para cachorro. Coleira de joias. Então é um negócio que realmente eu não consigo compreender isso, mas... Né, fazer o quê? Não dá pra... Hoje o mercado pet é um dos maiores do país, né? Tem muita opção, tem escola, creche pra pet, hotel pra pet, ração diferenciada. Eu amo meus cachorros, mas eu acho que eles amam ser cachorros também. Eu também acho. Acho que eles gostam de ficar um brincando com o Coitados. outro, revirando terra, fuçando onde não pode, entendeu? Não acho que um cachorro fica feliz por ter entrado na Zara e achar uma roupa de brusinha. R$1.500. Não acho que é essa a felicidade do cachorro. Acho que o cachorro vai ficar mais feliz se ele ficar no gramado do lado de fora do shopping, fuçando ali o que tem pra ele brincar. Enfim, vamos ver. Mas eu acho que uma hora a sociedade vai olhar e falar, gente, vamos frear, né? Vamos dar um pau. Vou tentar lembrar outras coisas que a gente vê como normal hoje. Eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente olhe para a hiperexposição que a gente tem nas redes sociais, a maneira como a gente acompanha, a maneira como a gente faz essa exposição de toda hora, tem story, tá vendo como a vida da pessoa essa influência de lifestyle que o pessoal fala, como é o caso da Virgínia, por exemplo. Eu acho que daqui uns 5 anos passa. Você vai querer um conteúdo, algo que traga um conteúdo. E não ver a vida da menina, como é que a pessoa trata os filhos, como é que trata o marido. Eu acho que ela isso... frita o ovo no café da manhã. Eu acho que esse reality show que as pessoas fazem da própria vida, eu acho que vai passar. Vai acabar cansando mesmo, vai chegar uma hora que... Outra coisa que... Foi uma boa provocação que o Heitor fez, viu? Eu acho que a inteligência artificial é outra coisa que daqui a pouco vai cansar. É um negócio muito... Agora tudo é trend, né? A última mais recente, porque tem muitos vídeos muito bem feitos, é assim, a pessoa dando a volta, encontrando pessoas que já faleceram. Então eu já vi isso com apresentador de TV, eu já vi isso com cantores, já vi isso com artistas. Né? É legal, é bacana, mas quando todo mundo faz, deixa de ser tão bacana, né? Porque aí vira carne de vaca. Lembra da expressão carne de vaca, que enjoa rápido?
É verdade, chega uma hora, enjoa. Mas é porque a inteligência artificial chegou agora, todo mundo quer testar, todo mundo quer saber como faz. Brinquedinho novo, né? Daqui a pouco engraçado passa. que as pessoas estão... Você tem uma inteligência artificial que faz o que você quiser, mas as pessoas querem fazer estão coisas tendo aleatórias. algumas ideias. Eu só faz um gato que levanta, vira tigre, sai correndo. Faz o Brad Pitt se encontrando com uma senhora em Erechim pra casar com ela no interior do Rio Grande do Sul. É um perigo também o uso equivocado da inteligência artificial. Às 11h10, mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, meus ouvintes. Bom dia. Pelas bandas de Campinas, São Paulo. Aqui é Paraíba de Itabuna, na Bahia. Pois Paraíba tá da certo. Bahia? Estou passando por aqui. Desejar para todos São Paulinos aí de São Paulo, principalmente Campinas. Tenho minha família aí que mora em Atibaia, fica perto de Campinas aí. E aqui estou ouvindo aqui a Rádio Difusor de Itabuna, tá dando a notícia aqui que teve uma batida e teve um pessoal de Campinas também que teve uma mulher que faleceu. Sei que foi 9 pessoas nesse acidente aqui na rodovia que sai de Itabuna a Vitória da Conquista. E aí eu vou ver, se eu conseguir levantar a matéria aqui eu passo para vocês aí, beleza? Muito obrigado, Paraíba. Eu conto pra você essa informação. Um acidente entre um carro de passeio e um carro forte que aconteceu. Isso foi na sexta-feira em Aurelino Leal, no sul da Bahia. E as informações da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Rodoviária Federal também dão conta de que essa colisão aconteceu no trecho conhecido como Curva do Padre. Segundo a polícia, o carro de passeio seguia em direção a Itabuna quando perdeu o controle na curva, colidiu frontalmente com o carro forte e o impacto foi tão intenso que o veículo acabou partindo ao meio. As vítimas aqui identificadas, um rapaz de 32 anos, um homem de 48 anos e uma criança de apenas 12 anos. Agora, a informação de que eles são de Campinas nós não temos, tá? Essa confirmação nós não temos, mas... Paraíba, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua mensagem. Um abraço para a família de Atibaia e fique sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Pode ouvir a difusora de Itabuna também, se quiser ouvir a de Jundiaí, que meu pai tá no ar, fique à vontade, mas deixa o dial também no 85.7 e viva o rádio do interior paulista, o rádio do interior do Brasil. Mais uma mensagem de áudio aqui do ouvinte da RB. Bom dia, Heitor e Bom Nath. dia. Heitor, Oi. aí no bosque não tinha só leão, tinha outros tipos de felino. Tinha vários tipos de felinos. E também eu fui, não sei como que se chama lá em Paulínia, não era zoológico, era um bosque também que tinha lá. E lá, além de leões, tinha tigres. Sabe? E era um vidro que protegia, né? Um vidro grosso. E eles ficavam lá, a gente ficava de frente com ele. Certo? Isso já faz uns anos, eu acho que não existe mais também. Bom, em breve deve voltar, viu? Deixa eu, inclusive, trazer a informação com a Nath Luquez. Ele deve estar se referindo ao Parque Ecológico da cidade de Paulínia, que passa por reforma e que em breve, quem sabe, pode ser também uma atração, se não para essas férias escolares, para as próximas. Tá passando por reforma ainda lá o local, né, Nath Luquezzi? Sim, ainda está passando por reforma e no local uma placa instalada no governo anterior anunciava a revitalização do espaço com o início das obras em maio de 2023 e previsão de término em 2025, mas já estamos em 2026. Ele segue fechado, conhecido aí como Bosquinho de Paulínia, o Parque Ecológico Amando Miller, está fechado para obras e cercado por tapumes. O atual prefeito Danilo Barro, que assumiu em janeiro de 2025, afirmou que a administração dará, assim, continuidade ao cronograma de melhoras planejado aí pela antiga gestão. De acordo com Danilo, o novo Bosquinho será um ambiente moderno, educativo, sustentável, atendendo às normas ambientais e preparado para abrigar animais, plantas da fauna e flora brasileira. Então, sim, provavelmente ainda esse ano teremos o retorno desse chamado Bosquinho. Tá fechado desde 2014. Tem uma coisa que Paulínia não tem o direito, Walter Sena, é de parar a obra pública, porque o orçamento de Paulínia que vem da refinaria da Petrobras, ele é estratosférico.
Todo mundo quer ser prefeito de Paulínia, mas quando você olha uma obra parada desde 2014 numa cidade em que você sabe que o orçamento é graúdo, significa que tem alguma coisa errada. E eu não estou dizendo errado de irregular, não. Estou dizendo de má administração. Se você tem dinheiro, você tem que colocar isso como obra pública. Cadê o dinheiro para a revitalização do zoológico municipal? É bem esquisito, né? Porque todo município reclama de falta de recurso, porque não tem dinheiro, porque o orçamento é apertado, porque não isso e aquilo. Todo prefeito passa, né? Fica com pires na mão tentando angariar. Vão para São Paulo pedir dinheiro para o governador, vão para Brasília pedir repasse para o presidente da República. Mas Paulínia tem um orçamento legal, porque tem os royalties do petróleo lá. É uma coisa que se remonta, né, dos anos, de décadas passadas, onde instalou-se ali a refinaria do Planalto, que ela era em Brasília e se transferiu para Campinas. Por isso que ainda chama hoje refinaria do Planalto, a Replan, e a refinaria de Paulínia. A refinaria de Paulínia, ela é a maior unidade de refino de petróleo do sistema Petrobras do Brasil. Ela é responsável por 25%, pouco mais de 25% de todo o refino brasileiro. E então, portanto, a quantidade de grana que vai para o município é importante. E a gente sempre, eu lembro que Paulínia, né, nas décadas especialmente no final da década de 80, de 90, começou-se ali a fazer obras grandiosas, né? Então tinha lá o Teatro Municipal de Paulínia, um belíssimo teatro, que não tinha problema de dinheiro, de orçamento. Prefeitura, exuberante. Depois ficou abandonado o teatro, aquela coisa. Tem um sambódromo, né? A cidade construiu um sambódromo e não tinha nem escola de samba. Então era um negócio engraçado, era uma coisa. Aquele complexo Brasil 500 que se chamava na época, né? Então não dá para entender realmente algumas coisas. Quando tem notícia de que a saúde vai mal em Paulínia, que a educação vai mal em Paulínia, ou que no caso aí um equipamento público importante, né, de lazer como um bosque, um zoológico ou mini Pantanal que tem lá em Paulínia, não tem grana, não tem recurso, está abandonado, é realmente lamentável. Mais uma mensagem do nosso ouvinte nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo. Oi. Sabe que existem muitas incoerências, né? Quando o pessoal sai da prefeitura, das escolas da prefeitura, para ir para o estado, porque a prefeitura, a maioria das escolas, oferecem só até o 5º ano, né? Aí transfere para o estado. Só que ao invés de você transferir na casa mais perto da pessoa, não. É um raio até 2 quilômetros. Eu só vou dar um exemplo meu aqui. Conta. Prático e rápido. Abrindo a porta da minha casa, eu tô com o José Vilangelim Neto, que é do 6º ano até o 3º do médio. Aí transferiram a minha filha, que saiu do Ciro Excel Magro, lá pro Carlos Gomes. Quando eu fui, tive baita de um trabalho, transferi para cá, a gente tem que correr atrás das coisas, enfim. Consegui a transferência? Consegui, graças a Deus. Iniciei pelo site e terminei na escola, sem problemas. Mas a dor de cabeça que se tem não precisaria de ter. E eu notei uma coisa lá no Carlos Gomes, Heitor Fredo, estão construindo uma quadra, para quem passar lá, né? Aquele acesso da quadra poderia abrir aquele portão e deixar destinado para peru escolar, colocar as crianças ali e retirar as crianças ali. Porque se você tiver mais peru escolar, muita gente mais vai querer o Carlos Gomes, que é uma ótima escola. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Muito obrigado. Então vamos aproveitar a boa pontuação feita pelo DJ Ale para a gente também orientar quem eventualmente quiser solicitar a movimentação, inscrição para uma transferência escolar. Qual é o caminho que deve ser feito? De repente seu filho foi colocado numa escola que é longe da sua casa, sua filha vai ter que atravessar 6, 7 bairros, pegar 2, 3 ônibus. Existe um caminho para você pedir transferência que vem no portal do Estado de São Paulo, do Governo do Estado. Conta pra gente, Nath Luquez. Primeiro que a movimentação e inscrição por intenção de transferência, ela deve ocorrer dentro do período letivo. Ela é destinada a alunos com a matrícula ativa na rede pública estadual que queiram mudar de escola por preferirem outra unidade, mesmo sem alteração de endereço. Então, o responsável ou o aluno, se for no caso maior de idade, deve ir até a escola de origem ou destino compatível com o nível de ensino ali do aluno e solicitar o cadastro ou acessar a SED com seu login e senha em Secretaria de Educação. Gestão escolar, inscrição de deslocamento, transferência e aí sim
incluir a inscrição. Efetivando a inscrição de transferência, o responsável deve acompanhar a disponibilidade da vaga na rede pública pelo próprio site de consulta pública, no site da Secretaria de Educação do Governo do Estado, inserindo o RA e a data de nascimento, assim você consegue acompanhar a disponibilidade. Caso haja vaga, o aluno será assim alocado, caso contrário, deverá permanecer frequente na unidade de matrícula, aguardando uma comunicação pela escola de destino sobre a disponibilidade da vaga solicitada. Um último intervalo, na volta, os destaques finais desta edição do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Campinas começou 2026 com a campanha de popularização do teatro, que acontece entre os dias 10 de janeiro e 7 de fevereiro. Ao todo, serão mais de 20 apresentações com espetáculos gratuitos ou com preços acessíveis, facilitando o acesso da população à cultura e valorizando o teatro produzido na cidade. A programação é variada e pensada para toda a família. O público poderá assistir às peças infantis, musicais, dramas e espetáculos voltados para adultos, incentivando a participação do público e a ocupação dos espaços culturais aqui de Campinas. A temporada começou no dia 10 de janeiro com o espetáculo infantil Alice no País das Hortaliças. A peça teve classificação livre e entrada gratuita para curtir com toda a família. A programação completa da campanha de popularização do teatro pode ser consultada no site da Prefeitura de Campinas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 22 minutos, tem operação grande nas ruas das cidades da nossa região. É a Divisão Especializada de Investigações Criminais, o DEIC de Piracicaba, com a operação Quebrando a Banca. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que movimentou quase R$1 bilhão. Você não ouviu errado. R$1 bilhão movimentado de maneira ilícita. Segundo a apuração, os policiais do setor especializado de combate ao crime de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro cumprem mandados agora em cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e Santa Rosa do Viterbo. No cumprimento dos mandados, foram arrecadados dispositivos eletrônicos apreendidos, celulares, tablets, instrumentos de apostas, veículos e valores em espécie, grana, física. Agora as investigações continuam a fim de identificar a extorsão da organização criminosa e o tamanho que ela tem. O objetivo é acabar com a organização chamada de Pavão de Ouro. A apuração identificou uma complexa rede de lavagem de dinheiro que operava há décadas em cidades paulistas e mineiras, utilizando empresas de fachada e uma rede de laranjas para esconder o aproveitamento da exploração de jogos de azar. As investigações apontaram grandes movimentações bancárias totalmente incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos investigados. O principal líder da organização movimentou mais de R$25 milhões só em um semestre de 2024 e ainda possui histórico de movimentações milionárias em períodos anteriores. Os líderes do grupo realizavam transações imobiliárias em espécie e aquisição de ativos em nome de terceiro para ocultar a origem ilícita dos recursos. Ainda não há mais informações sobre o tipo de jogo que se movimentava ali nesse grupo.
Mas o que se sabe é que a principal forma de movimentação era via Pix e depósito em espécie. Então, dinheiro físico na boca do caixa eletrônico. Também foi mirado o braço empresarial do grupo, que possui capital social declarado de 36 milhões de reais e servia como destino para transferências efetuadas pela liderança. Ou seja, Valtecena quebrando a banca, o nome da operação que verifica uma movimentação bilionária de jogos. Ainda estamos aguardando mais detalhes que devem ser passados ao longo do dia pela Polícia Civil, principalmente sobre que tipo de movimentação de jogo estamos falando. Se é bet, se é cassino, se é jogo do bicho. Mas seja qual for, a única dessas modalidades que estão autorizadas por lei, bingo, é a bet. Desde que com os devidos impostos pagos e todas as regras que a gente sabe que precisa existir. Porém, aqui há um outro detalhe também interessante, que é a prática do smurfing. O smurfing é você fazer pequenas movimentações num intervalo muito curto para não chamar a atenção das autoridades. É a mesma forma que foi descoberto um esquema que, ao que tudo indica, de corrupção dentro do São Paulo Futebol Clube. Ou seja, técnicas táticas do crime organizado, agora as autoridades já têm condições de verificar, investigar e colocar isso como prova de que é manipulação, sim, de dinheiro ilícito. O crime é organizado e quando a polícia se organiza, os resultados também vêm. E provavelmente, toda vez que a gente fala de crime organizado, a gente sempre lembra, né, que tem muita gente cooptada, né, dentro das estruturas de fiscalização, de investigação, porque senão não ia longe. Ninguém ia movimentar bilhões, né, mais de cifra de bilhão de reais, se não tivesse uma facilitação em algum ponto, porque de fato, independentemente da estratégia que a criminalidade usa, né, esse dinheiro vai ser canalizado, depois no fim dá um volume grande de dinheiro que está sendo movimentado e a fiscalização tinha que ver, tinha que de alguma forma o sistema de verificação, né, os mecanismos de controle tinham que funcionar. Então a gente vê que tem muita falha ainda, né, porque quando se descobre você vê o Banco Master, tudo que a gente vê, depois que você fala, nossa, mas esse volume inteiro de dinheiro, ninguém estava vendo isso antes. Então ainda tem muita falha, né, no controle e na fiscalização de algumas instituições. 11h27, antes da gente encerrar esta edição do Manhã Bandeirantes, 2 convites na tela da Band. Primeiro deles, hoje tem a semifinal do MasterChef Celebridades. 4 celebridades chegaram a essa reta decisiva. Dodô, vocalista do Pixote, Juliane Trevisol, que Nath Luquezzi se lembra da novela Floribela, que passava aqui na Band. Você assistia Floribela? Eu amava Floribela. Podia voltar, podiam fazer um remake, né? Alô, Band, alô, família Zad. Possam fazer, que a gente pode reprisar, que já era legal por gosta. si só. Malren Maggi é uma semifinalista. Malren Maggi, medalhista olímpica, Olimpíadas de Pequim, representante do Brasil no esporte. E Valesca Popozuda dá beijinho no ombro. Desses 4 semifinalistas, 2 vão passar para a final. Na primeira prova, o desafio dos competidores é transformar clássicos da gastronomia em pratos simples e acessíveis. E aí tem que agradar Eric Jacan, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Na segunda parte, os famosos vão encarar o Bife Wellington. O que é um Bife Wellington? É uma espécie de uma carne que tem como se fosse envolto. Eu não sei se é uma massa folhada, mas é uma massa folhada em volta, né? Ó. Que já chique, hein? Nath Luquezzi no próximo MasterChef Brasil. Falou de Você comida. fazer nem o ovo. Tem torcida, Nath Luquezzi? Coração tão contente, com certeza. A Floribela, né, nos nossos corações. Ou Valesca Popozuda. Eu vou de Dodô do Pixote. Boa. E de Valesca Popozuda. Vai torcer pra Valesca Popozuda ou pra Malren Maggi? Malren Maggi. Então, todos aqui com alguma torcida neste MasterChef Celebridades. Hoje, edição inédita a partir das 10h30 da noite. A gente vai conhecer, 10h20, um pouquinho antes, você vai conhecer os finalistas do MasterChef. Mas isso lá pra noite.
Já que falamos de comida, na hora do almoço tem o Band Mulher com a Nath Luquezzi, com o Thiago Dantas fazendo companhia para você nas férias da Lari Lopes e com quais atrações, A gente Natália? faz um esquenta então pro Masterchef, porque teremos sim receita. Hoje receita de boquinha de anjo, tradicional sanduíche aqui de Campinas. Bem gostosa a receita, quero experimentar. Vamos também falar sobre Janeiro Branco, esse mês aí voltado à saúde mental. E também falaremos sobre educação financeira pra gente começar o nosso ano de 2026 bem estruturado e conseguindo pagar pelo menos os primeiros impostos. Bom programa. Aí começa com o Janeiro Branco e vai pro Janeiro Vermelho. Espero que fique verde, né? Vai ficar difícil em janeiro. Tá difícil. Bom programa para Obrigada. você e até amanhã, Até Nath. amanhã. Walter Sena espera você na tela da Band às 6:50 da noite no Band Cidade. Até lá, Sena. Até lá, obrigado, bom dia. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de